Então, eu estou gostando de ver o ânimo dos adolescentes, né? Que eles possam incendiar a igreja com esse ânimo, em nome de Jesus, amém? E, aliás, a conferência é deles, mas venham para ficar incendiados, venham na conferência dos adolescentes, dos jovens. Quando eu olho para este mês de janeiro, eu estou olhando, assim, debaixo de um olhar geral, eu estou vendo as pessoas um pouco desnorteadas, a esperança foi um pouquinho embora, a fé foi um pouquinho embora, mas, como eu disse, hoje é um dia de avivamento, sabe por quê? Porque Deus, Ele levanta os seus servos no momento de maior crise. Eu ouvi aqui falando, no reino de Deus não tem crise, mas na terra tem crise, é verdade. No reino de Deus não tem crise, mas na terra tem. E não é só assim um caso específico de nós no Brasil. Quando você olha, pensa um pouquinho na Bíblia. Como que estavam os moradores de Jericó? Os moradores de Jericó estavam tremendamente abalados, a esperança tinha ido embora do coração de todo mundo, a destruição era iminente. Acontece que uma pessoa, uma única pessoa, uma mulher se levantou e ela falou: eu creio para mim, para minha casa. Se mais pessoas olhassem a fé de Raabe e fossem atrás de Raabe, mais pessoas teriam sido salvas ali em Jericó. Mas essa mulher levantou e a casa dela foi salva. Deus quer, nesta noite, que você só faça uma coisa. Você diga: Senhor, eu quero levantar. Eu não vou ficar prostrado. Eu quero levantar. E eu quero a unção que o Senhor tem para a minha vida. Porque senão o anjo vai ficar olhando para você e falar assim: olha, eu vim com um vaso para derramar sobre a sua cabeça. Mas você não está querendo. Então eu vou ter que voltar com o vaso. Você fala: não, meu anjo, o anjo que Deus determinou para a minha vida, não vai voltar com o vaso cheio. Vai derramar sobre a minha cabeça. Quantas aqui já ouviram uma pregação sobre Lucas 10, a parábola do bom samaritano? Quantos? Alguma pregação? Levanta a mão alto para eu ver. Está vendo? 90% é lógico. Esse é um texto maravilhoso. E basta você ter 6 meses de conversão para você já ter ouvido uma pregação. Não que falte palavra para o pregador, mas é um texto tão rico, que sempre Deus vai te mostrar alguma coisa. E é nele mesmo que você vai abrir. Eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, nós temos uma passagem que Jesus, ele contou. Ele conta esta parábola em Lucas capítulo 10. E ele diz, é uma história sobre o bom samaritano. E aqui está escrito, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele vai falar, vai dar a resposta. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu corretamente. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Aí, para responder quem é o meu próximo, olha para a pessoa do lado. Esse é o teu próximo. Olha para a pessoa de trás, esse é o teu próximo. Então, o teu próximo pode ser uma pessoa fácil, pode ser uma pessoa difícil. O teu próximo é a tua sogra, o teu próximo é aquela pessoa bem complicada, sabe, aquele tio bem complicado, aquele amigo bem complicado. Esse é o teu próximo. E Jesus falou: olha, não é tão fácil assim, conviver não é fácil, mas você pode aprender a conviver. E aí ele começou a contar uma parábola. E ele falou sobre a história de um judeu, que ele saiu. Esse judeu, ele saiu um dia da sua casa. Toda pessoa que saía de Jerusalém e ia para Jericó, passava por essa estrada. E está escrito que ele estava a caminho de Jericó. E eram justamente os mercadores. Os mercadores, eles carregavam coisas preciosas. Toda a mercadoria deles era um investimento. É claro que aquilo iria produzir para o seu sustento, iria multiplicar ali. Mas ele não podia perder aquela carga de forma alguma. Eu quero te dar algumas dicas.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está andando por esse caminho. Quantos já estão andando por esse caminho? Escolheram Jesus como Senhor da sua vida. Então você está andando. Quando você acorda, você sai da cama, vai escovar o dente, penteia o cabelo, você se troca, mas você vai andar o dia inteiro. O primeiro momento que você já está acordado, você já vai estar andando pelo caminho. Você está andando com Cristo, então você está andando pelo caminho. E todos os dias você tem uma mercadoria muito preciosa. Muito mais preciosa do que ouro, do que prata. Você carrega fé, esperança, alegria, a força. Porque o Senhor é a nossa força. Porque muitas vezes a nossa força vai embora. Nós vamos precisar da força de Deus. Você pode dizer isso? O Senhor é a minha força. O Senhor é a tua força. Se você confiar na tua própria força, você vai ficar desmoronado no meio do caminho. Você tem que saber que quando acaba a tua, começa a força de Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 11 está escrito que da fraqueza, aqueles heróis e heroínas da fé tiraram força. Porque eles não tinham mais força, mas eles retiraram força da fonte certa, de Deus. Então esse judeu, ele saiu de casa com mercadoria que ele não podia perder de forma alguma. E ele sabia de uma coisa, não tem uma pessoa, é a mesma coisa que quando você passa pela linha amarela, como é que você chama um determinado pedaço da linha amarela? Vamos lá, vamos ver se vocês aqui, quem é do Rio de Janeiro e que conhece, sabe, é o quê? Faixa de Gaza. Pois é. Onde é a faixa de Gaza? Não é aqui no Rio de Janeiro, é lá em Israel. Aonde que é a faixa de Gaza? Perigo à vista. E é sinônimo de perigo. Então eu estou passando por aquele lugar. Quem está escutando a gente não está entendendo, mas tem um lugar na linha amarela que se chama, um trecho que se chama faixa de Gaza. Por quê? Porque ali é passar coberto pelo sangue de Jesus, porque é sinal de perigo. Por isso que foi apelidado desse jeito. Gente, esse caminho que quem saía de Jerusalém e ia para Jericó, que este caminho não tinha outra opção, tinha que passar por esse caminho, era a faixa de Gaza daquele tempo. E agora, eu faço uma pergunta, quando você lê o texto da parábola do bom samaritano, eu não vejo que esse homem, ele saiu preparado para o perigo. Ele saiu, estou saindo, eu vou fazer uma viagem segura, e aí não vai acontecer nada comigo, ninguém vai me roubar. Você tem que pôr o pé fora da cama e saber que o diabo, ele quer roubar de você unção, alegria, paz. Esse é o principal que ele quer roubar. Essa é a tua verdadeira riqueza. Então põe a mão no coração e fala, eu não vou mais deixar roubar. Você deixa, sabe, ele chega perto de você e diz, perdeu, igual um assaltante. Perdeu a paz. E você fala, é mesmo, perdi a paz. Me irritei no trânsito, me irritei na fila, perdi a paz. Aí ele fala, perdeu a unção. E você entrega a unção. E aí, como que você entrega a unção? Quando que você entrega o avivamento? Quando você fala, sabe uma coisa? Eu não consigo me concentrar para orar. Eu não consigo, eu abro a Bíblia e eu não consigo ler. Aliás, eu não consigo nem arrumar tempo para ler a Bíblia. Pronto, ele roubou a tua unção. Roubou a tua conexão com Deus, roubou a tua unção. Então, diariamente, você é roubado e não percebe. Este homem, ele sabia que aquele lugar era perigoso, porque tinha salteadores. Salteadores eram ladrões que especializados na estrada, especializados naqueles que andavam pelo caminho, por uma estrada com mercadoria. E este homem devia ter saído preparado, mas ele não saiu preparado. E quando ele não saiu preparado, eu quero que você continue a ler, e a despeito de você já saber, decora esse texto, está escrito no versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo roubar, me diz aqui, roubar alguma coisa ou roubar tudo? Depois de tudo roubar, fala comigo, tudo roubar. Depois de tudo roubar e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Este homem, porque o objetivo desses salteadores era deixar
Puxa, já não bastava roubar? Não, tinha que ferir também. O objetivo dele era fazer com que aquele homem parasse de caminhar. Não era só roubar a mercadoria. O objetivo do diabo é fazer a mesma coisa com você. Ele não quer roubar só a tua unção, a tua alegria, a tua paz, a tua vida com Deus. Ele quer fazer você parar. Ele não quer que você cresça em fé. Ele não quer que você tenha mais unção. Ele não quer que você tenha mais dons. Mas você não vai abrir mão do que Deus tem para você. Este homem, ele não tinha escolha. Ele foi tomado de surpresa. Ele não tinha ninguém para proteger. O que ele devia? Ele estava andando sozinho. Primeiro erro. Ele nunca poderia passar por essa estrada sozinho. Primeiro erro na tua vida é você se isolar. É você não vir para a igreja, ou você entrar aqui na igreja e você fazer uma opção. Sabe uma coisa? Já me decepcionei em tantos lugares, então aqui eu vou ficar quietinho, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Eu não quero conhecer ninguém, eu não quero ter relacionamento com ninguém, porque eu vou ser ferido, porque eu vou ser frustrado. Esse é o início da tua morte. Nós não nascemos para sermos sozinhos. Você viu que o texto antes era sobre amor? E amor ao próximo. Agora, o próximo é fácil? Não, não é fácil, porque começa por você. Você é próximo de alguém. Quem olhou para você naquele momento, disse, você é meu próximo. Então, você também não é fácil. Eu não sou, ninguém aqui é fácil. Cada um aqui tem pontos fortes e tem pontos fracos. Nós só vamos ser perfeitos mesmo. Nós estamos melhorando. Profetiza no teu irmão, você está melhorando. Isso é profecia. Se for marido, se for esposa, melhor ainda. Diz, você está melhorando. Então, isso é profetizar. Mas, nós estamos amadurecendo, nós estamos melhorando. Se você pegar um Pedro no início da caminhada, e você olhar para um Pedro no terceiro ano, ele continuava difícil. Ele era difícil no primeiro ano, ele era difícil no segundo ano. Ele continuou difícil no terceiro ano, mas ele estava melhorando. Agora, depois de muita unção, muita restauração, você vê um Pedro irreconhecível. O Espírito de Deus veio de forma abundante sobre a vida de Pedro, porque ele aprendeu a não mais entregar aquilo que era precioso. Então não entrega aquilo que é precioso. E este homem, qual é o objetivo do diabo quando você acorda? Te ferir, te matar e te paralisar. Se possível, fazer os três. Com este homem, ele conseguiu roubar, ele conseguiu ferir e ele conseguiu paralisar, mas ele não matou. Ele ainda respirava. E porque ele ainda respirava, não tinha acabado a caminhada daquele homem. Diante dos olhos de todo mundo, ele não vai sobreviver. Diante dos olhos do sacerdote, do levita que passou por ele. Não, esse aí eu não posso, eu não tenho tempo de ajudar, mas também eu acho que ele está dando o último suspiro dele. Diante dos olhos humanos, talvez aquela pessoa, o ministério daquela pessoa, o casamento daquela pessoa, já não tinha mais solução. Mas tinha uma pessoa com um olhar diferente, e essa pessoa é Deus. Deus tem um olhar diferenciado para você. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou já cansado de ser assaltado todos os dias, de ser roubada a tua alegria, de ser roubada a tua paz, de ser roubado o óleo que Deus tem para esta geração. Eu não me canso de dizer que Jesus está voltando, e como ele vai encontrar a igreja? Uma igreja, sabe, uma igreja patinando, uma igreja paralisada, uma igreja ferida. Hoje é dia de cura e hoje é dia do teu avivamento. Não tem como uma coisa andar separada da outra. Você precisa ser curado. Para ser avivado, eu preciso ser curado. E Jesus, ele não pulou o processo. Aqui está escrito que depois que eles tudo roubaram, tudo, não sobrou nada. Mas como que não sobrou nada? Não sobrou nada. Mas chegou aquele que chegou para restituir. Você já pensou? Está escrito que o bom samaritano, que você sabe que é Jesus nessa parábola, chegou diante do ferido, não foi só para curar, abraçar, restaurar. Ele chegou com dinheiro vivo ali, ele chegou para restituir. Ele deixou na hospedaria esse homem e disse, olha, se precisar, estou deixando aqui dinheiro, mas se precisar
precisar de mais, é só falar comigo, porque nada vai faltar para essa pessoa. Eu quero que você, nesse momento, se você quer restituição sobre a sua vida, levanta a sua mão agora. Olha, foi o ano de 2022. Foi um ano de tanto roubo, porque eu quero crer, eu creio, não é que eu quero, eu creio que o ano de 2023, no alargamento, é muita restituição que nós vamos viver em nome de Jesus. Por isso, você que crê na restituição de Deus, levanta as suas duas mãos e diga agora, tudo aquilo que me foi roubado. Gente, você está pior que o judeu. É melhor levantar. Sério? Olha, eu sei que quarta-feira você pega trânsito, você chega aqui, sabe, no teu último fôlego, e você chega aqui e Jesus está alegre que você fez todo esse esforço. Mas faça Olha, tem tanta gente que vai para o jogo do Flamengo numa quarta-feira, todo cansado. Verdade ou não? Pode olhar para aquele que faz isso. Cansado, esgotado. Enfrenta trânsito. E ali começa... Lembra que eu fui lá fui para a arquibancada. Com o meu neto. E ali eu via todo mundo... Sentei atrás... Não, na frente da bateria. Gente, eu olhava para a bateria. Esses homens trabalharam o dia todo. E eles estão com esse fôlego todo. E lá, e faz, e canta. E nada de mal nisso. Mas cadê a tua força para Cristo? Para Flamengo tem. E cadê a força para Cristo? Então, Ele está querendo te devolver o que você foi roubado. Ele está aqui, você está na casa dele. Então levanta a tua mão e tenha fôlego nesse momento. O diabo te feriu, o diabo te paralisou, mas ele não roubou a tua voz. Ele não roubou a tua voz profética. Então levanta as tuas mãos e diz: eu não aceito mais roubo na minha vida. Eu ando pelo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou andar mais sozinho. Eu não vou entregar mais a minha felicidade, eu não vou entregar mais a unção, eu não vou entregar mais a paz, e tudo aquilo que eu entreguei seja restituído em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Então, este homem, ele foi roubado, ferido, derrubado. Quantas vezes você se sente golpeado, derrubado? Esse homem estava nessa situação, mas está escrito, olha, por mais que você já tenha lido esse texto, eu quero que você leia de novo. E está escrito aqui. Então, você sabe que o levita passou e não parou. O sacerdote passou e não parou. Versículo 33, tem alguém que vai parar. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, cuidou dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Quantas coisas ele fez? Quantas coisas esse bom samaritano, que você substitui aí, como você está cansado de saber, o bom samaritano por Jesus. Você sabe que é uma sombra do que Jesus faz conosco. Jesus, ele passa por você, ele te vê roubado. Agora nós estamos num momento crítico. O momento crítico é Isaías capítulo 60. O mundo está em trevas, densas trevas, mas levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece, que brilhe a tua luz. Mas cadê a luz se roubou o óleo? Roubou o azeite. E ele está falando, mas hoje eu cheguei para te devolver o azeite. Hoje eu cheguei perto de você, eu me aproximei, eu me curvei. Eu estou te pegando, ó, te derrubaram, eu estou te levantando. Ah, que fantástico. Sabe o que Deus quer falar para você? Todo aquele que um dia foi derrubado e que o Senhor levanta, Ele está levantando um exército de derrubados que foram levantados para que levante a muitos que estão sendo derrubados. Você foi escolhido por Ele para levantar a muitos, mas se você não quiser levantar, você vai continuar derrubado? Não, Deus tem um exército de pessoas que ninguém dava nada por ele, é você mesmo, é o improvável, é o anônimo, porque ele não quer. Olha,
fique de olho. Você vai ver que pessoas muito famosas, de repente vão desaparecer do mapa. Não porque vai morrer, nem por nada. Porque de repente vai acontecer, e é de repente mesmo, vai acontecer um avivamento que não vai ter ninguém brilhando. É a glória de Deus brilhando. Deus não precisa de fama. Deus não precisa do nome de ninguém. Olha, o Filipe, o diácono, lá em Atos capítulo 8, ele brilhava tanto quanto Pedro. Não era título, não separava nada. A igreja primitiva, todo mundo brilhava. Eram os anônimos brilhavam, os diáconos brilhavam, obreiros brilhavam, claro que os apóstolos brilhavam, mas era a luz de Cristo sobre uma geração escolhida para um momento difícil. Você está vivendo este momento. Ele te escolheu para brilhar. Mas você fala, mas daqui não sai nada. Esse homem também, Senhor, eu só estou respirando, eu estou quebradinho. Olha, o ladrão passou, me roubou, quebrou os ossos da minha perna, quebrou o meu braço, não tenho nada inteiro. Jesus falou, eu estou vendo que não tem nada inteiro. Se tivesse alguma coisa inteira, Jesus pegava ali a mão dele e falava, levanta e anda. Não, ele carregou no colo. Primeiro ele cuidou das feridas, primeiros socorros de Jesus agora. Você que chegou agonizando, você está ouvindo a palavra e ele já está tratando o teu coração. Aprende uma coisa, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela ministra o teu coração enquanto ela está sendo liberada. Os enfermos são curados enquanto uma palavra de cura está sendo liberada. Os feridos estão sendo curados enquanto a palavra de restauração está sendo liberada. Os mornos estão sendo avivados enquanto a palavra de avivamento está sendo liberada. Então recebe a palavra, não segura a tua mente, não deixa a tua mente ir para a direita nem para a esquerda. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que essa passagem que é tão conhecida, ela se torne nova, ela salte aos meus olhos. E aqui Jesus, ele se abaixou, porque o bom samaritano, como eu já disse, é Jesus. Ele se abaixou, ele curou, ele colocou em cima do cavalo, ele andou a pé. Eu quero que você saiba que ele, sendo Deus, ele se despojou de toda a sua divindade e ele veio aqui para andar a pé na terra. Ele que podia todas as coisas, lançar fogo do céu, acabar com tudo e com todos. Ele veio aqui e ele assumiu a sua humanidade para ir para a cruz do Calvário, e no lugar de você perder a sua vida, ele entregou a vida dele para você ter a sua de volta. Então é esse Deus que te carrega todos os dias, é esse Deus que cuida de você todos os dias. Mas aqui qual eram as duas coisas que ele tinha? Aqui tinha o quê? Tinha vinho e ele tinha o quê? Óleo. São as duas coisas que nós precisamos. Nós precisamos ser restaurados, mas nós precisamos do óleo para sermos avivados. E eu queria que você abrisse agora comigo em Eclesiastes 11, versículo 3. Eclesiastes 11, versículo 3. Mas sabe, uma coisa que eu gosto muito na passagem que você acabou de ler comigo, é que Jesus tirou aquele homem de onde ele caiu. Pronto, abri. Eclesiastes 11. Jesus tirou aquele homem de onde ele caiu. Eu quero te dizer que Jesus, ele está te tirando hoje de onde você caiu. Eu não sei se você está caído porque te ofenderam. Você está caído porque algo te feriu profundamente e você está caído. Ele está te tirando de lá e está falando, eu te afasto desta dor. Eu estou te tirando, você está agarrado na dor. E eu estou te dizendo, tem um novo tempo para você. É um tempo de graça, é um tempo de glória. É um tempo que você vai olhar para trás e falar, um dia eu só estava respirando, estava caído, estava abandonado, mas eu estou em pé porque ele me curou e ele me ungiu, e eu vou levantar um exército para o Senhor. Lembra da proposta? Lembra do desafio? 7 pessoas é muito pouco. 7 pessoas para cada um, para trazer para a casa de Deus. Você conhece, quantos aqui conhecem alguém que está caidinho? Eu sei que você conhece. Você pode levantar essa pessoa, porque hoje você vai receber unção para levantar caídos em nome de Jesus. Em Eclesiastes 11, eu vou fazer uma pergunta para você depois que você
ler comigo Eclesiastes capítulo 11, aonde ele diz, peraí que eu estou no 10. Eclesiastes 11, ele está escrito o seguinte no versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. É só isso que eu queria que você lesse. Mas o que tem a ver isso com um bom samaritano? O que tem a ver isso com a minha vida ou com tudo que foi dito? Tem tudo a ver. Aqui está falando que quando são duas coisas bem diferentes, quem está falando é Salomão. E Deus deu uma sabedoria incrível para Salomão, para ele entender coisas naturais, coisas espirituais, coisas da alma. Ele só não aplicou para ele, mas ele recebeu uma sabedoria incrível de Deus. E ele está falando, olha, quando a nuvem está cheia, a água vem. E eu digo para você, tem nuvem que está armando uma chuva, um aguaceiro, que é um tempo de avivamento que você não tem noção. Mas você precisa estar atento para as nuvens, porque cheia de águas elas estão. Deus preparou. Ele disse, sabe uma palavra que eu quero muito que você ore para a sua vida? O Senhor diz em Zacarias, clamai, clamai por chuva serôdia. Ele diz isso. Você precisa clamar por essa chuva sobre a sua vida. Primeira coisa, ele está falando, tem chuva para essa geração. É a primeira afirmação. A segunda, muda totalmente de assunto. Olha, se uma árvore, parece até ridículo você falar isso. Se uma árvore cair para o sul, vai ficar caída. Se ela cair para o norte, ela vai ficar caída. Aí chega, isso é Salomão. Agora chega Jó. No capítulo 14, ele diz assim, se o tronco envelhecer, se o tronco for cortado, ainda assim tem esperança, porque ao cheiro das águas ele brotará. Gente, é a mesma situação e duas formas de ver a coisa diferente. Quer dizer que quem é que está errado? Salomão ou é Jó? Ninguém está errado, nem Salomão está errado, porque Salomão está olhando a nível natural. Ele está falando, olha, quando acontece um golpe na tua vida, é irreversível. A força humana tem golpes que, eu estou falando de coisas impossíveis. Quando chega a enfermidade e o médico diz, olha, é essa gravidade, é impossível, é irreversível, mas você caiu para o sul, vai ficar caído. Você tem 6 meses de vida. Foi isso que falou para Ludmila, o médico. O médico disse assim, ó, você tem 6 meses de vida. Ela falou, mas não é isso mesmo. Porque aí você fala, mas ela morreu. Mas espera aí, ela viveu cheia de saúde durante 5 anos. O médico disse que era 6 meses. 5 anos cheio de vida. 5 anos pregando pelo Brasil, os 4 cantos. Ela me deixou uma herança que foi... ela só ia para lugares muito difíceis. Ela falou assim, olha, eu quero que você vá para uma igreja que eu amo muito. Eu quero que você vá para Procrane. E eu fui. Eu falei, gente, como é que a Ludmila fez isso? É uma igreja maravilhosa, é uma cidade incrível, mas é difícil você chegar lá. Você tem que ir para... fica em Minas. Você tem que ir para Vitória. E depois você sai de Vitória e volta para Minas. Mais 3 horas e meia. E ali é uma estrada que é uma mão só. E ali você passa por um monte de cidade. Demora muito para você chegar. E de onde essa mulher tirava fôlego? O médico disse, você está caída. O tronco caiu para o sul. E Deus falou, eu levanto esse tronco, você ainda vai abençoar muita gente. Você vai levar avivamento para muita gente. Porque eu sou o teu fôlego de vida. Você só vai ser recolhida no dia que eu decidir. Porque você já cumpriu toda a sua tarefa. Ela já sabia que ela tinha cumprido a tarefa. Ela começou no último ano, no último mês, ela falou assim, sabe o que Deus falou para mim? Ele falou para eu tirar um ano sabático, porque eu já fiz tudo. E aí eu entendi o ano sabático que ela estava falando. Isso ela falou para mim em novembro. Em janeiro, o Senhor recolheu. Ela não foi tomada de surpresa. O Senhor preparou o coração dela para o momento que ela já tinha feito tudo. Então eu digo para você, você é irreversível o que aconteceu com a sua vida? Não, não é. O tronco caiu para o norte, é um fato. O tronco caiu para o sul, é um fato. Mas você tem que ter o olhar de Jó. Aí que eu digo que Jó
também tem razão. Jó, ele tinha fé. Salomão não tinha fé. Mas neste momento ele estava sem fé. Mas Jó, ele tinha fé. E o tronco caiu. Envelheceu, caiu. Não tem jeito. Ele estava vendo a própria vida dele. Eu perdi tudo. Eu perdi amigos, eu perdi finanças, eu perdi saúde. Não tem jeito. Mas aí os olhos da fé de Jó, ele viu o quê? Ele viu, mas ainda tem raiz. Eu estou ligado, eu estou conectado a Deus. Ainda vai renovar, ainda vai restaurar, ainda vai ter restituição na minha vida. Eu ainda vou falar do poder de Deus para muitas pessoas. E Jó, no meio de um avivamento individual, ele fez uma declaração de fé. Ele disse: ao cheiro das águas brotará. Ah, mas a água não tem cheiro. Jó estava delirando. A água do trono de Deus tem cheiro, sim. Tem cheiro de cura, tem cheiro de avivamento, tem cheiro de unção. É essa água que vai passar agora, que está passando sobre a tua vida. Essa água tem cheiro de dons. Gente, você precisa desejar os dons. Você precisa pedir os dons. Aí Deus fala assim: você não quer, eu não dou. Você tem que buscar, você tem que pedir, você tem que clamar. Fala: Senhor, eu não quero ficar sem o meu presente, eu quero abrir o presente. Você quer abrir o presente? Então fala: Senhor, eu quero o Senhor já me deu. O dom o Senhor deu, o Espírito Santo o Senhor deixou aqui, mas eu posso desejar caminhar com o Espírito Santo à distância. Eu posso desejar andar. Olha, não tem ninguém mais negligenciado no meio da igreja do que o Espírito Santo. Aí a igreja pensa no Espírito Santo como um vento, como um fogo, uma coisa. Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo está com você. Ah, mas eu queria tanto ter vivido como os discípulos. Aí os discípulos, se eles pudessem te ouvir, eles olhariam aqui, se Deus abrisse a janela dos céus, e os discípulos que depois se tornaram apóstolos, e eles ouvissem: ai, eu queria ter andado com Jesus. Principalmente quando a gente está vendo The Chosen e tudo mais, aí você fala: puxa, eu queria ter vivido, eu queria ter ouvido, eu queria ter visto. E aí o Senhor olha, e os discípulos de Jesus, se ele abrisse, né? Se ele abrisse a janela, fala: gente, olha só, eles não têm noção do que eles estão falando. Eu disse que eu não ia deixar eles sozinhos, que eu estou com eles, que eu não deixo, que eu não desamparo. Eu disse que eu ia deixar o Espírito Santo com eles, mas sabe o que eles estão fazendo com o presente que eu dei? Eles acordam e deixam o Espírito Santo em casa, e eles vão fazer tudo sozinho. Eles só reclamam, mas eu deixei um presente lindo. Olha, dons do Espírito para você. E você não pede os dons. Alguns abusam e usam para a sua própria glória, e outros nem pedem. Então, que negligência que nós temos. Mas hoje você vai pedir o teu presente, vai abrir o teu presente, em nome de Jesus. E aqui, então, você vê que Jó, com os olhos da fé, ele disse: porque você pode valorizar o que você perdeu, ou você olhar para aquilo, porque você pode gastar a tua energia naquilo que você perdeu. Ai, a minha oração é vazia. Ai, eu não tenho, sabe, ninguém me chama, ninguém olha para o meu crescimento espiritual, ninguém me dá oportunidade. Então, eu quero te contar um segredo. Ninguém te deu ainda oportunidade, porque você ainda não está com a unção preparada para isso. Porque quando chega o momento, Deus abre. Se a pessoa não te enxerga, Deus faz a pessoa enxergar, como Samuel teve que enxergar Davi. Quando chega o teu momento, ninguém te segura. Quando chega o teu momento, quando você está preparado, a pessoa te enxerga. Eu estava num momento, quando eu morava em Brasília, eu buscava, eu tenho muita sede, muita fome de Deus. E naquele momento, foi um momento da minha vida que eu estava numa intensa busca de Deus. E eu estava me preparando para o que eu não queria ser usada. Eu só estava me preparando para uma coisa que eu tinha pilhas de cadernos, que eu estudava sozinha. E ali eu estudava e escrevia, estudava, escrevia. E quando chegou, e eu sentava na última cadeira. E quando o líder da igreja passou por mim, ele não sabia nem meu nome. Ele olhou para mim e ele falou assim: Deus vai te usar com revelação na palavra. E eu quero que você amanhã esteja aqui, porque você vai começar a dar aula.
Eu falei, eu estou na igreja errada. Esse homem é doido, ele não conhece nem meu nome, e ele está falando uma coisa dessa. Ou ele é doido, ou nessa igreja não tem ninguém faz nada, e ele pega qualquer um e fala, pronto, vai lá e faz. Mas eu fiquei curiosa, e eu falei assim, não, olha, e eu sou assim, sabe? Aí eu falei assim, olha, eu te respeito, mas eu não tenho dom de revelação, não. Na minha cabeça, revelação era assim, Deus revelar alguma coisa. Ele falou, não. Ele estava tão no espírito, aquele homem. Ele falou, não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando deste dom. Este você não tem. O que Deus está te levantando é revelação na palavra. Ele vai falar com você na palavra. Ele vai descortinar a palavra. E Deus estava fazendo isso. Eu falei, o Senhor contou para ele o que o Senhor está fazendo. E essa foi é claro que eu estou contando muito rápido, e foi aí que eu comecei a dar aula no Instituto Bíblico, desse jeito, bem maluco, desse jeito. Mas eu quero te dizer que quando chegar o teu momento, vai passar, Deus te coloca, e Deus não vai ficar, ninguém vai ficar sem ser usado. Deus precisa de todo mundo aqui na igreja, tem lugar, tem espaço para todo mundo. Aqui está sendo levantada uma geração de professores de escola bíblica, de professores de criança, com unção profética. Está sendo levantada uma geração de obreiros e de diáconos, com unção profética. Homens e mulheres como Filipe, homens e mulheres que fazem diferença por onde passam. Você não está recebendo, não? Receba em nome de Jesus. Mas sabe, para isso acontecer, eu quero que você, em Eclesiastes, é o último versículo que você vai ler antes da gente orar. Eclesiastes capítulo 9. É o que Deus quer para você nessa noite. Porque eu estava lendo um texto e eu achei muito interessante. O texto era o seguinte. O que é que você derrama? E aí ele fez uma analogia. Se eu passar perto de uma pessoa que tem, eu vou dar o exemplo do que eu gosto, café. Se eu passar perto de uma pessoa e esbarrar, e ela está com uma xícara cheia de café, ela vai derramar? É isso. Vai derramar água? Vai derramar chá? Ou vai derramar café? Vai derramar café, porque a xícara estava cheia, e ela vai derramar daquilo que ela estava cheia. E eu falei, eu vou ler até o fim, gostei. Aí ele falou assim, e o que você derrama quando a vida esbarra em você? Do que você está cheio? Eu falei, epa, gostei. É verdade. A vida chega, vem a crise, e você começa a derramar o quê? Você grita, você briga, você reclama, porque você está cheio disso. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai derramar o quê? Fé. Você vai derramar o quê? Força. Você vai derramar o quê? Resiliência. Cheio do Espírito Santo, você vai confundir as trevas, porque os discípulos, até o outro dia, quando o Satanás olhou para os discípulos no dia de Pentecostes, gente, o que é isso? Esses homens estão bêbados, esses homens estão loucos. Ontem, há um tempinho atrás, Pedro, era só encostar nele que ele cortava a orelha, era só ameaçar, bu, os romanos fazendo bu, ele saía correndo. Então, ele derramava medo, ele derramava impetuosidade, ele derramava ira. Mas peraí, agora ele está que nem doido, parece um bêbado. Ele está aí, ele está rindo sozinho, ele está derramando alegria. O diabo, você imagina o diabo vendo um grupo grande de pessoas derramando, um olhando para a cara do outro, todo mundo feliz. E não é porque melhorou, os romanos estavam lá, a crise financeira estava lá, mas eles estavam, todo mundo falou, eles estão bêbados. Não, aí levantou Pedro e falou, não estamos bêbados, é 9 horas da manhã, nós estamos cheios do Espírito Santo. O que é que você está derramando em janeiro? Se você já está derramando reclamação, fraqueza, angústia, medo, o que é que vai acontecer em dezembro? Fala, não, Senhor, a minha xícara está vazia. Eu não quero derramar café, nem chá, nem leite. Eu quero derramar o Espírito Santo de Deus. A Raabe, no meio da crise, ela se levantou, porque ali os moradores de Jericó falaram, Caia, está chegando o povo de Deus, vamos morrer. Então eles estavam no raciocínio de
aqui de Salomão. O tronco caiu para a direita, acabou. O tronco caiu para a esquerda, acabou. Mas Raabe não, tinha um raciocínio de Jó. Tem raiz aqui. O Deus deles pode ser o meu Deus, ainda não é. O Deus deles faz sinais nos céus e na terra. Ele pode fazer sinais na minha vida. Eu quero esse Deus. Ela aceitou. Ela aceitou Deus sozinha. Ninguém pregou. Os espias não pregaram para ela. Ninguém falou, olha, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Ela que confessou para os espias, olha, o Deus de vocês faz sinais e prodígios no céu e na terra, e eu creio que Ele vai fazer na minha vida. É isso que você precisa na sua vida. Mas se você está roubado, eu quero que você fique em pé neste momento. Não há avivamento se não houver cura. Eu quero fazer um apelo neste momento para todos aqueles que estão se sentindo um tronco caído, ou como aquele judeu que você leu comigo em Lucas capítulo 10, ferido, roubado, derrubado, não tinha nada, mas não sobrou nada. Ele olhava para um lado, não sobrou nada, 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 Senhor. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, não sobrou nada. A única coisa que sobrou para ele era a respiração. Ele estava vivo. Não é tempo de você apenas sobreviver. Você tem que viver vida e vida em abundância. Não é tempo de você ficar arrastando os pés ou cair da beira do caminho. Você tem que andar no caminho. Você não pode ficar vendo as pessoas passarem com os milagres que elas estão vendo e você se tornar um espectador ferido. Só não acontece comigo. Ah, coitado de mim. Não, Ele está aí na tua frente. Jesus está aí na tua frente. Ele está dizendo, olha, eu me importo com cada um que está aqui. Você veio aqui para ser restaurado. Você veio aqui para ser restituído. Você veio aqui para ser levantado. Você veio aqui para hoje eu te dou. Jesus está falando, hoje eu te dou a minha mão, mas amanhã é você que vai dar a mão para outro levantar. Então, se você quer ser curado agora, levanta a sua mão. Esse é um apelo para restauração primeiro. Levanta a sua mão se você foi muito roubado. Se você está se sentindo esvaziado. Senhor, eu quero que o Senhor olhe agora para essas mãos. Eles estão pedindo socorro. Eles estão dizendo, Senhor, que precisam da tua cura, que precisam da tua restauração. Senhor, agora chega perto de cada um deles. Abraça como o Senhor abraçou aquele judeu. Senhor, derrama o teu óleo de cura agora sobre a cabeça e sobre as feridas. Feridas de abandono, feridas, Senhor, de angústia, de perturbação, feridas de ofensa, de traição. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi roubado será restituído. Em nome de Jesus. E haverá a cura neste ambiente. A cura neste ambiente. Pessoas caídas, levantem-se, levante-se agora e seja restituído de paz, seja restituído alegria, seja restituída a esperança. Recebe a esperança, seja restituída a fé em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi roubado em 2022, tudo que foi roubado nos primeiros dias de janeiro, seja restituído agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. A cura é para ser vivida. Aquele homem não falou, não, eu não estou tão mal assim. Jesus chegou, ele aceitou, ele foi carregado e ele foi curado. Ele foi totalmente curado. Mas ele não quer só que você seja curado. Ele quer que você esteja em pé para você receber o que eu disse e não li. Eclesiastes capítulo 9. Eu amo esse versículo no capítulo 9, versículo 8. Está escrito, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui estão falando duas expressões muito fortes. Em todo tempo
estejam as tuas vestes brancas. Jamais, jamais, em momento algum, falte óleo, unção e avivamento sobre a sua cabeça. Essa igreja nasceu no avivamento. Essa igreja, ela nasceu, sabe, as pessoas, depende do mover do Espírito. Você tem que, deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve momentos que o Senhor se moveu com unção de riso. Então ele se manifestava no meio da igreja com unção de riso. E passou. Deus se manifestou, isso é bem mais lá para trás, quando eu estava em Brasília e eu fui testemunha. Eu fui testemunha porque aconteceu comigo. A minha mão, eu ficava, será que isso é verdade mesmo? Deus visitava a igreja com ouro. Era obturação de ouro que aparecia no dente das pessoas. Parece loucura, mas isso aconteceu nos anos 90. E depois aparecia na mão. E eu fiquei assim, será que isso é verdade? Até que aconteceu comigo. Minha mão ficou brilhando por 3 dias. O mais incrível é quando eu cheguei perto de uma pessoa fora da igreja e falou, você mexeu com purpurina? Eu abri o sorriso de orelha a orelha. Eu não tinha mexido com purpurina nenhuma. Era com a purpurina do céu que estava na minha mão. Mas acabou esse mover. Acabou o mover do riso. Acabou o mover do ouro. Acabou. E depois Deus, e eu poderia dizer a história de muitos moveres, mas por que acaba? Porque o povo abusa. E aí Deus fala, não, eu vou mudar. Quando começa a abusar, eu vou mudar. Antes, quando a gente orava, todo mundo caía debaixo do poder. E aí, o Espírito Santo apagou? Não, Deus mudou. Porque aí aparecia um monte de gente que o sonho tinha um pastor que o sonho dele era me derrubar. Ele chegava, punha força e eu punha força também. Não vai me derrubar. Só o Espírito Santo de Deus é que me derruba. Homem não me derruba. E Deus também tirou esse mover. É claro que quando a glória vem, ninguém consegue ficar em pé. Mas assim, aquilo que a igreja toda caía debaixo do poder, Deus movimentou. Eu não sei qual é o novo mover de Deus, mas eu tenho certeza que hoje Ele tem um mover para a sua vida. Ele tem um mover para a sua vida. Ele quer te dar dons. Ele quer te dar uma medida de óleo. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Satanás roubou a tua unção. Satanás te deixou conformado de simplesmente ser um membro, de simplesmente vir para o culto. E Deus falou, eu quero mais do que isso. Eu quero brasas vivas sobre a tua cabeça. Eu quero corações incendiados. Eu quero uma igreja avivada e cheia de poder e glória. Eu quero uma igreja com os dons. Eu quero uma igreja que seja conhecida, não porque ela é famosa, mas porque eu me manifesto no meio da igreja. As pessoas subirão essa rampa, já sendo curada na rampa, em nome de Jesus. As pessoas vão subir na rampa, já querendo se entregar antes mesmo que o apelo seja feito, porque a unção vai estar na sua vida. Uma igreja ungida não é uma pessoa, mas uma igreja com muito óleo. Óleo sobre a sua cabeça. Se você quer o óleo de Deus, levanta a sua mão e começa a clamar. Fala, Senhor, eu não quero ficar de fora. Eu quero receber o óleo. Eu quero o óleo fresco. Eu quero agora, Senhor, derrama, Senhor. Essa é a sua igreja. Essa é a sua igreja, Senhor. E nós queremos ver o teu avivamento. Ah, Senhor, nós queremos ser vasos teus transbordantes. Ah, quando a vida esbarrar em nós, nós vamos derramar unção, vamos derramar poder, vamos derramar autoridade, vamos derramar dons, vamos derramar amor, vamos derramar fé, vamos derramar alegria, vamos derramar esperança, em nome de Jesus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Você que quer dons, fala, Senhor, eu quero o meu presente, eu quero abrir o meu presente. Distribui agora, Senhor. Abre visão de quem o Senhor quiser abrir, abre os ouvidos de quem o Senhor quiser abrir, em nome de Jesus. Haja, Senhor, agora dom de fé, dom de línguas, dom de interpretação, dom de
profecia, dom de cura, os dons do Senhor. Eu chamo a existência agora o derramamento do Espírito Santo e os dons do Senhor sendo manifestados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer o poder de Deus, então agora eu quero fazer um convite. Você que quer mais do Espírito de Deus, sai de onde você está e vem aqui ser ministrado em nome de Jesus. Sai de onde, dá um passo de fé e fala: Senhor, eu quero mais do que eu tive até agora. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o teu poder, eu quero a tua graça, eu quero a tua glória, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, porque quando a gente fica na presença de Deus nesse nível, não dá vontade de sair, não é? Mas todo mundo que Deus chama com uma unção profética para enxergar da forma que o céu enxerga, parece maluco. Então eu até fico alegre. Agora, antes eu ficava chateada, mas agora eu fico alegre de que o que eu digo seja tão diferente do que a maior parte diz. Sabe por quê? Porque são poucos que têm coragem de se levantar para falar o que Deus quer. Mas eu quero que você saiba, o meu coração está muito empolgado. Eu estou muito empolgada. Eu não estou falando que as coisas vão melhorar para a direita, para a esquerda. Eu estou dizendo que você vai explodir em unção. E quando nós temos unção, tudo modifica. Não é você quer que as coisas fiquem melhores para você se sentir melhor. É ao contrário. Você vai ficar tão bem, tão cheio do Espírito, que tudo que tiver ao teu redor vai mudar. Quando Isaac chegava numa terra estéril, ele semeava numa terra estéril e dava 100 por 1. Então, quando Ezequiel chegou num vale de ossos secos, virou um exército. Não é que as coisas têm que melhorar para você se sentir mais ungido. Não, você ungido melhora tudo que está ao teu redor. Eu quero profetizar que você ungido, a tua família vai melhorar. Você é ungido, Deus vai fazer milagres nas tuas finanças, porque você está cheio do Espírito Santo e você vai derramar esperança, derramar fé, derramar mais e mais do Espírito de Deus. Então você vai ver maravilhas de Deus na sua vida. Você vai orar e os enfermos serão curados. Não precisa ser ninguém especial, é você é especial. Diz agora: eu sou especial. Entenda, você é especial. Você é insubstituível. A tua oração tem valor. A tua oração tem poder. Deus olha para você como Ele olhou para aquele judeu, como a única pessoa do mundo. Olha, você pode dizer: eu tenho. Deus olha para mim como se eu fosse único, como se não existisse mais ninguém. O amor dele não é assim. Ele não olha uma multidão e um monte de cabecinha. Ele olha, Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua história, Ele se envolve com a tua história. E você tem uma unção reservada para este pior momento da humanidade. Recebe essa unção. Recebe essa unção. Essa unção vai fazer diferença na tua vida e na vida daqueles que cercam você. Nós precisamos nesse ano de 2023 andar só assim, de culto em culto, de culto em culto, de glória em glória, recebendo mais e mais poder do Espírito Santo de Deus. Estende a tua mão para receber mais unção. Senhor, se despedir de Ti, não. Quando nós estamos avivados, nós continuamos na nossa casa. Nós estamos só saindo da Tua casa. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que cada pessoa saia daqui, Senhor, com um carregamento de bênçãos. Senhor, que saia tão cheio do Espírito Santo, que qualquer pessoa que esbarre, ela derrama amor, derrama alegria, derrama paz. Que a glória de Deus esteja sobre você. Que a autoridade de Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça de Deus e as bênçãos do Senhor te persigam e te alcancem. Que os anjos do Senhor te guardem no caminho de volta de casa. E o sangue de Jesus te cubra e blinde a sua vida em nome de Jesus. A medida do Espírito que você recebeu aqui é só o início. O Espírito Santo de Deus vai continuar te visitando em sonhos. Você vai acordar cheio do Espírito Santo.
E você vai ter um dia cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.